Olá, meus amados, estamos começando mais uma Casa Luz aqui nessa segunda-feira e hoje nós vamos estudar começar o estudo do livro de Tiago, um livro muito prático, muito tremendo. Depois de várias bases foram estabelecidas aqui esses longos semanas que nós passamos estudando vários livros, como João, Pedro, Paulo, ali em várias cartas. Hoje nós queremos entrar no livro de Tiago, um livro muito prático, mas de fundamental importância, ok? Então nós vamos orar. Pai, quero te agradecer por esse momento, pela tua presença. Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, em relação a esta leitura, que teu Santo Espírito nos dê clareza, nos dê esclarecimento, Senhor Jesus, visão, revelação da tua parte, o teu Espírito que se move ao ler essas Escrituras, ó Deus. Assim nós pedimos, em teu nome. Amém e amém. Muito bem. Hoje vamos pegar aqui Tiago, o livro de Tiago, depois do livro de Hebreus, nós temos o livro de Tiago. Hoje vamos ver se a gente consegue chegar à metade do segundo capítulo, do capítulo 1, capítulo 2. Muito bem, vamos lá, queridos. Tiago 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, havia uma dispersão ali, perseguições, coisas aconteceram sobre os judeus, e Tiago está escrevendo a esses. Então, são pessoas que estão, vamos dizer assim, em fuga, procurando se livrar de situações difíceis, de perseguições. Então é um povo que está tenso, isso é muito importante a gente observar, passando dificuldades, não tendo ali uma vida muito normal, Então as situações são adversas, são complicadas. Isso é um fundo importante a gente entender esta carta de Tiago, que no meio da tribulação Tiago vai orientar essas pessoas a ter uma postura certa no meio da tribulação. Muitas das vezes Deus não nos livra da tribulação, mas Ele está conosco na tribulação. Muitas das vezes estamos em tribulação, mas o Senhor espera uma postura correta no meio da tribulação. Então é isso que nós vamos ver nesse primeiro capítulo e parte do capítulo 2. Ok? Então Tiago se coloca aqui também como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo a serviço de Deus e a serviço de Jesus Cristo. Quer dizer, qual é a postura que Jesus quer que a gente tenha, que o Pai espera de nós nessas circunstâncias, ok? Versículo 2 diz assim: meus irmãos, veja só, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora que eu estou reparando que hoje eu não coloquei o microfone, mas acho que o som está bom, Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja, está falando para um grupo que está numa dispersão, está em momentos assim, tenso, e ele entra nesse assunto. Versículo 2 ele diz: tende por motivo, versículo 2, de grande alegria. Como ter alegria em dificuldades? Olha só. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não é só uma prova, por várias provas. Às vezes a gente sai de um problema entre outros, acho que todos nós passamos por isso, E aí tem gente que fala assim: não aguento mais resolver problemas. Ele diz o seguinte: tende por motivo passardes por várias provações. São provações que nós temos: pagar a conta, resolver problema de saúde, resolver problema de desemprego, resolver problemas com casamento, relacionamento, filho que tem problemas. Mas nós temos todo tipo de problemas.
E ele está a dizer para a gente ter alegria ao passar por várias provações. Ele chama de prova, né? Não chama de problema, ele chama de prova. De provações. Então, em cada momento, você está ali diante de uma prova. O que vai ser provado? O que está em jogo? O que está em teste? Então, ele diz o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé. Então, diante dos problemas, o que vai ser provado? O que vai ser testado? A nossa fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembra? Tiago se apresentou assim. Então, a nossa fé está em Cristo. Acreditar que Jesus está vivo ao nosso lado nos momentos das provas, diz lá em João, né? 1 João. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé em Cristo. A fé na pessoa. Que Ele preparou todas as coisas, Ele nos deu todas as coisas. E com Ele, nós vamos vencer todas as coisas, ok? Queridos, isso é um assunto que, se você se aprofundar, a gente fica, né, olhando situações difíceis, sabe? Às vezes são coisas tensas, mexe com o nosso emocional, mas até isso, amados, nós temos que ser, vamos dizer assim, temos que ter essa experiência. Como nós passamos por cada prova? Pelas emoções. As emoções muitas vezes mandam você gritar, socar, matar, esquartejar, fazer as maiores loucuras, porque você não aguenta mais aquilo ali. Ou você, em vez de passar por essa prova na inclinação das emoções, ou na inclinação do Espírito, ou na direção do Espírito. É isso que Tiago quer falar conosco. Então ele diz: sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer, você foi aprovado naquele teste, né? Você agiu corretamente com a fé em Cristo, que te levou a ter uma postura, um caminho coerente com a sua fé em Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, você está confirmando a tua fé. E o que isso vai fazer na sua vida? E é aqui, amados, que a gente vê o amadurecimento. Lembra que a gente falou como Pedro, né? Como será amplamente suprida a entrada, né? No reino eterno. Então, quando isso é confirmado, você agiu da maneira certa, porque você acreditou na maneira certa que Jesus fala para você ter, isso vai produzir em você perseverança. Você vai se tornar uma pessoa realmente firmada em fé, um homem de fé, uma pessoa que realmente andará em cada situação, em cada provação, por aquele caminho de fé, de confiança em Cristo. Isso vai te trazer perseverança nesse caminho, porque você viu que esse caminho traz resultados. Como é que você vai andar num caminho que não tem resultado? Como você começa a ter problemas. Poxa, eu acho que esse caminho aqui não me está trazendo nenhum resultado. Amados, os resultados não são os resultados que nós queremos, mas Deus sempre nos traz resultados. E é importante nós olharmos os resultados com os olhos do Pai. Em certas coisas que a gente gostaria de ter, e Deus dá outras coisas, aí fala, poxa, são outras, não era aquilo que eu tanto queria. Só que quando você olha o resultado que Deus te deu, você vai ver, poxa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Era melhor do que a minha vontade. Então isso te faz ter perseverança nesse caminho. Então vamos lá, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, a perseverança deve ter ação completa, quer dizer, início, meio e fim. Isso é ação completa. A gente começa numa postura no início. No meio do caminho, tendência a fraquejar, né? A gente está cansado e tal. A alma puxa para um lado, as emoções puxam para um lado oposto, mas você continua ali na postura correta. Então você persevera no meio do caminho. E lá no finalzinho, você está na reta final, é o último gás, né? Eu gosto de dar esse exemplo de corrida. Eu fui corredor de corrida longas, né? 7 km, 10 km, 12 km, 15 km.
Você está no último quilômetro, você já não tem mais força, não tem mais perna. E aí você arranca a força lá do fundo para dar aquele pique final, para cruzar a linha de chegada. É esse momento que é interessante, né? É o final. E a gente tem que colocar tudo no lugar, pegar fôlego e vai até o final. Então é ação completa. No início a gente começa crendo, no meio a gente dá uma fraqueza, no final a gente tem que levantar a força e ir até a linha de chegada, até a coisa acontecer. Então, a perseverança tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos. O que adianta você começar crendo e no final você se desviar do caminho? Não foi perfeito nisso. O que adianta você iniciar bem e no final mudar os seus valores, não querer mais, abrir mão de valores e ir para outros caminhos? Então você não está sendo íntegro. Você até comenta que gosta daquilo, mas você não está vivendo plenamente aquilo, porque você passou por uma experiência no início, mas agora os seus valores já mudaram, então você não está por inteiro naquilo. É isso que está falando. Para que nada seja deficiente em sua vida. Você se torna uma pessoa perfeita, você se torna uma pessoa que nada está faltando, você não é uma pessoa mais deficiente. Você agora está uma pessoa totalmente sadia na fé. Então isso é muito importante, amado. Às vezes o caminho é longo, passa semanas, passa meses, coisas às vezes precisam ser resolvidas, mas nós temos que ter uma ação completa, início, meio e fim, na mesma postura. Ainda que a gente caia, ainda que a gente derrape, qual é o caminho de volta? Né? Se arrepender dos pecados, se arrepender do desvio e voltar à prática das primeiras obras, não é? Voltar ao eixo. Muito bem, vamos lá. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, veja lá, sabedoria para lidar com isso, sabedoria para lidar com forças contrárias, oposições, emoções diversas, sentimentos ruins, tentações, vamos lá. Então eu preciso de sabedoria. Como lidar com isso? Como lidar com alguém que me persegue? Como lidar com alguém que está querendo, sei lá, me trair? Sei lá, pensa em qualquer coisa. Então eu necessito de sabedoria. A Bíblia diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Creia que Deus vai te dar sabedoria. Mas às vezes eu estou preparando, tenta você imaginar, olha, se eu fizesse as contas de quantas pregações eu já preguei desde o início do meu ministério, pensa aí, 30 anos, vezes, sei lá, 50, no mínimo aí, são 1.500 pregações. Será que eu continuo pregando? Será que eu consigo ter mais uma mensagem? Será que... Muitas das vezes eu vou preparar uma mensagem e falo, Senhor, não sei mais o que tirar desse texto. Deus vai te lembrando de outros textos, vai mostrando outras situações. É impressionante quando a gente pede sabedoria, quando a gente pede direção, quando a gente pede iluminação, quando a gente pede revelação. O Senhor vai trazer, seja através de uma situação que eu vejo, seja através de um versículo que eu lembro, Deus me coloca na memória o versículo, seja um testemunho que alguém dá, e Deus fala, presta atenção nesse testemunho, eu estou te mostrando aqui uma dica importante. Sabe? Então nós precisamos buscar sabedoria e crer que Deus quer dar, e crer que Deus tem sabedoria para nos dar. Então, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, quer dizer, nada retém, ser-lhe-á concedida. Verso 6, peça porém com o quê? Com fé. Tudo você tem que crer em Jesus, tudo você tem que acreditar que o Senhor quer te fazer isso, quer te dar sabedoria. Peça com fé. Tem gente que fala, acho que não vai dar, eu acho que Deus não gosta tanto de mim assim, aí você nem presta atenção em Deus. Quer dizer, isso é incredulidade.
Tire a incredulidade da sua vida. Estabeleça as palavras do Senhor que diz, né? Eis que estou convosco todos os dias, de maneira nenhuma te lançarei fora. São palavras assertivas de Jesus que nos mantém no foco. Ele fala de todos os dias, ele fala de nenhuma maneira. Ele mostra assim, eu não vou mudar, eu sou o mesmo ontem, hoje, como diz lá o texto em Hebreus, e será eternamente. Então, peça com fé, a mesma fé que você teve no primeiro dia que você levantou o braço e falou, eu te aceito, Jesus, eu sei que o Senhor me ama, é a mesma postura. Hoje, eu sei, Senhor, que o Senhor me ama e o Senhor vai me dar sabedoria. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, já viu? Ora você crê, ora você não crê. Quando entra a dúvida te leva para a incredulidade, aí daqui a pouco você faz força na fé, não, volta para cá, aí daqui a pouco novamente você tem uma dúvida, você começa a pensar na dúvida, no questionamento, nas possibilidades de não acontecer. O que acontece? A incredulidade começa a te arrastar para o fundo do mar. É isso que ele está falando. Você tem que saber lidar com essas forças. Ele está falando de dia a dia, ele está falando de uma convivência com Jesus, ok? E agitada pelo vento, para um povo que está em luta, para um povo que está numa dispersão, para um povo que está passando assim, está fugindo de problemas. Essa escrita é para esse tipo de povo, para nós, né? Ele está sempre enfrentando problemas, ok? Vamos lá, versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, meu irmão, se você ficar nessa brincadeira aí, a hora acredita, a hora não acredita, a hora que acredita, você não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? A hora que você tem que dar o próximo passo, você retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Assuma, você é um crente, pessoa que acredita, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Assuma essa, você nasceu para crer em Deus, filho. Você nasceu para acreditar no Senhor. Deus te escolheu para isso, te vocacionou para isso. Deus te deu o Espírito dele para isso. Você tem Espírito, porque o teu Espírito é a mesma natureza do Espírito de Deus. Você tem condição de acreditar. A natureza é a mesma. O Senhor veio para dentro do seu coração para você ter algo em comum com Ele. Agora, se você ficar nessa brincadeira de agora acreditar, não vou mais acreditar, aí dá vazão a certos pensamentos. Não dê vazão aos pensamentos de incredulidade. Não dê vazão aos pensamentos. Amados, o pensamento de incredulidade chega a mim? Chega. E eu tenho que vigiar muito. Peraí, vamos trazer, como diz lá em Lamentações, né? Traga à minha memória o que pode me trazer esperança. Lamentação, capítulo 2, sei lá. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, é isso que ele está falando. Para um povo que está em perigos, em desconforto, não é um povo confortável, tudo tranquilo, vai no domingo na igreja, volta para casa, né, passeia, pega o seu carrão. Ele está falando de um povo que está passando luta. Mas ele não está passando a mão na cabeça. O que adianta você ficar naquela posição de coitadinho, coitadinho de mim, eu estou passando luta, oh Deus, tem misericórdia, eu sou teu servo. Isso não resolve, você tem que ser uma pessoa de fé. Então, cuidado com isso, com esse sentimento de autocomiseração. Eu vejo muito entre crentes querendo atrair a presença de Deus pela autocomiseração. Coitadinho de mim. Sabe, Deus não se move pela autocomiseração. Deus se move pela fé dos seus filhos. É isso que ele está falando. Vamos lá, verso 9. O irmão, porém, agora ele vai entrar numa coisa muito prática, preste atenção nisso. O irmão, porém, de condição humilde, quer dizer, pouco dinheiro, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a erva seca, e a erva seca,
e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então preste atenção, ele está falando de um povo que está em perseguição, em dificuldades, talvez, né? Ali no exílio, num outro local, longe da sua cidade, longe dos seus amigos. E aí, amados, a questão financeira é uma questão que pega. Você está em um local, talvez você não consiga, né? Por exemplo, se você for um imigrante, talvez você não vai pegar os melhores empregos, né? Eu não sei se você for muito bom e o governo olhar para você. Só que você vai chegar lá, já tem gente nativo, né? E as pessoas não vão pegar um estrangeiro, vão pegar o cara da própria nação. A vida de imigrante é uma vida complicada. Ele vai estar sempre ganhando menos. Tem a tendência, né? Sempre ganhar menos. Falta dinheiro, faltam oportunidades, a concorrência é grande. E aí ele começa com esse assunto, dinheiro. Ele fala de rico e pobre. Então, ele não vai passar a mão na cabeça do pobre, porque o pobre fala, coitadinho de mim, eu sou pobre. Oh, eu nunca tive oportunidade na vida. Sabe, tem gente que entra nesse caminho de autocomiseração. Ele fala uma coisa muito séria, que o pobre tem que gloriar-se na sua dignidade. Uma pessoa ela é digna de respeito. E no contexto aqui, o pobre, que é um homem de fé, ele é digno de respeito. Porque apesar da sua falta de poder aquisitivo, de não conseguir comprar, ele não fica se arrastando, se humilhando, pedindo favor, fazendo chantagem emocional. Ele assume, não, o Senhor é comigo. É Ele que eu cuido, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Jesus falou sobre isso, Ele vai cuidar de mim, Ele anda em fé, Ele anda em confiança, Ele não fica entrando por caminhos emocionais, mendigando pão, começando a fazer certas chantagens emocionais, ai, eu sou um pequenininho, não, sou um homem de fé, não, o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então ele tem que se gloriar nisso, na sua dignidade. Uma pessoa digna é uma pessoa que tem realmente uma posição. Não é a falta de dinheiro que faz a pessoa ser uma pessoa incrédula. A falta de dinheiro não é um sinônimo de uma pessoa que é incrédula. A pessoa, ela pode estar passando dificuldade financeira, mas ela é rica em fé. E com esta fé ela vai vencer cada desafio da falta de recursos. Tiago está falando isso. Em momentos de tribulação, não entre por esse caminho de ai, coitadinho de mim, não tem dinheiro. Não quer dizer que a pessoa também não é orgulhosa, ninguém me ajuda e eu não quero ajuda de ninguém. Ele não está falando isso. Deus ajuda muitas pessoas. Deus abriu condições para muitas pessoas, né? Poxa, no Velho Testamento tem tantos exemplos disso. Então, a questão é você saber qual é a sua riqueza. A sua riqueza é a fé em Jesus. Quando você é crente em Jesus, você é um multimilionário. Poderia dar muitos exemplos disso. Ai. Mas não dá tempo para falar tanta coisa agora. Mas isso é importante ser visto. Nas dificuldades, cuidado para não entrar por esse caminho de coitadinho. Você não é um coitadinho, você é um filho de Deus. E o Senhor é contigo. Por outro lado, veja, a espada corta para os dois lados, né? Por outro lado, ele está falando agora dos ricos. Os ricos têm que tomar muito cuidado para eles não se acharem autossuficientes, de não depender de Deus. Assim como o pobre, ele sabe que a dependência é de Deus, porque ele nem mesmo tem dinheiro, mas ele depende de Deus. Assim também o rico. Ele não pode cair por esse lado de achar que não precisa de Deus. E ele chama o rico de insignificante, né? Agora até me perdi. É isso, insignificância, no versículo 10. E o rico, na sua insignificância, porque a riqueza não está no dinheiro. Olha que loucura. A riqueza não está no dinheiro. A riqueza está em Cristo. A nossa fé em Cristo é que nos faz ricos. O dinheiro ajuda em momentos, ajuda, mas nem sempre dá para ajudar. Se Deus quiser interromper um homem, Ele interrompe. Não é o dinheiro que vai garantir
Quem tentou fazer isso foi a Torre de Babel. Vocês lembram da Torre de Babel? Quando Deus trouxe o juízo, ele trouxe o dilúvio. Então os caras, vamos nos unir, vamos nos enriquecer, vamos construir um prédio magnífico, e agora com todo esse nosso poderio, Deus não vai tocar na gente. Sabe o que Deus fez? Bagunçou. Tem gente que é um grande empresário, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo, minha posição, eu ganho tantos por cento de participação de lucro da empresa e tal, eu sou um diretor tal, não preciso de Deus. Aí Deus dá, então tá bom. Então Deus tira a mão, e aí entre os diretores começa a haver conflitos e o cara cai de posto. Cai, vai caindo, quando ele vai ver, e muitos caem desempregados. Cadê a riqueza? O tesouro está todo aqui, meu dinheiro está todo aqui, a pessoa, pumba, cai doente, vai todo o dinheiro embora com a doença. O dinheiro é insignificante. A riqueza não está no dinheiro, a riqueza está em Cristo. É isso que ele está falando. Então, em momentos de perseguição, momentos de dificuldade, em dispersão, a falta de dinheiro é uma coisa que mexe com as pessoas. Dinheiro, assim, é necessário. Só que o dinheiro vem por respostas de Deus. Deus traz dinheiro para você através de um bom emprego, através talvez de alguém que te ajude, alguém que te traz uma oportunidade, através de uma oportunidade de trabalho. Deus tem várias formas de colocar dinheiro no seu bolso, várias formas. Então a riqueza não está no bolso, não está no dinheiro, está em Cristo. É isso que ele está falando para nós. Então cuidado, você pode ter os melhores médicos, os melhores hospitais, mas tem doença que o médico não resolve. Tem problema que o dinheiro não resolve. E se você achar que o dinheiro resolve, Deus às vezes deixa até mesmo o dinheiro embora para você perceber que ele não resolve. Para quebrar o seu ego. Para você ir para o eixo. Para você entender que você é dependente de Deus. Seja o quanto você tem dinheiro no bolso. É tão tremendo quando eu vejo homens ricos e que amam a Cristo, que têm fé em Cristo. Esses homens são fantásticos, porque são pessoas que olham o dinheiro não como uma segurança, mas como instrumentos para cumprir a vontade do Pai. Aí é fantástico, aí é muito tremendo. Vamos lá. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Lembra que ele já falou de perseverança? Agora ele volta ao assunto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, vou falar a mesma coisa, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele entra um pouquinho mais, né, na recompensa da perseverança. Primeiro ele falou, né, que a perseverança tem que ser ação completa, né, e aí você se torna uma pessoa perfeita e íntegra, isso lá no versículo 4. Agora no versículo 12, ele já entra numa visão maior. Quer dizer, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quer dizer, ele está estendendo a questão da perseverança por toda a nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem de crente. Eu tenho 51 anos de crente. Eu nasci dentro de igreja. Então, tem gente que nasceu há 5 minutos, há 5 dias, há 5 semanas. Eu já tenho 50 e poucos anos. Agora, o que adianta eu chegar aos meus 80 anos, e lá nos meus 80 anos, jogar tudo para o alto? Falar, não quero mais. Tem um texto em Ezequiel capítulo 3, fala isso seriamente, isso é uma coisa séria. Então, ele está falando aqui que feliz o homem que suporta a vida, provação, perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Se você ama a Deus, é amor definitivo. Não é a hora ama, a hora não ama, a hora eu gosto, a hora eu não gosto, a hora eu estou com o Senhor, a hora eu estou desviado. Não é isso a vida cristã. Aí ele vai o seguinte, ele vai entrar numa outra situação. Ninguém ao ser tentado, ele primeiro falou de provação. As situações difíceis são oportunidades para nós provarmos, até mesmo para nós mesmos, que somos de fé. Agora ele vai entrar num assunto que parece ser igual, mas não é. Provação é uma coisa, tentação é outra. Vamos lá. Verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aí você pode perguntar assim, mas
A pobreza não é uma tentação? Se você é um homem de fé, a pobreza não é uma tentação para você. A riqueza não é uma tentação? Bom, se você é um homem de fé, você não tem problema com a riqueza, com o dinheiro no bolso. Você não tem esse problema. Está dando para entender? Então, provação é o momento de você ter a oportunidade de provar quem você é. Eu sou um homem de fé, seja na pobreza ou seja na riqueza. Agora, tentação, veja só como é que ele trabalha o assunto de tentação. Vamos lá, vamos voltar ao versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Qual é o problema? Quando você tem uma cobiça própria. Ah, mas pastor, a gente não tem desejos próprios? Você sabe qual é o ideal? Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai. O que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Então, o que é próprio meu é fazer a vontade do Pai. Olhou para o meu coração pulsa em fazer a vontade do Pai. Agora, o problema é quando você começa a focar o seu próprio desejo, no sentido de um desejo próprio, que é oposto, diferente aos desejos de Deus. E aquilo vai tomando conta, e aquilo vai aumentando, e aquilo você vai dando valor. Então vamos lá, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, seu próprio desejo. O desejo do Pai não te leva a uma tentação. O desejo do Pai é um desejo que supre, que nos alegra, que nos fortalece, que nos mostra. Por exemplo, deixa eu fazer eu falei aqui do pobre, a Bíblia fala até mesmo, né, da glorice na sua dignidade. Eu falo, meu Deus, como é que pode ser um negócio desse? Já viu o conceito, vou abrir um parênteses aqui para você entender. Já viu o conceito de herói? O que é um herói? Um herói é alguém que coloca a sua própria vida em risco para salvar alguém. Todo mundo quer ser herói, já reparou? Mas tem gente que não quer passar por nenhum perigo, né? Isso não é herói, né? O cara vai lá com toda a segurança e tal, vai lá, resolve um probleminha, eu sou herói. Herói é nada, você não colocou a sua vida em risco. Mas todo mundo quer ser herói, não é? O cara que entra e resolve e tal. Então, mas é mais ou menos isso. Deus nos chamou para sermos homens. Diz lá em Hebreus, né, que o mundo não é digno da nossa presença. De homens que são verdadeiros heróis. E o prazer deles é serem heróis. No sentido de, né, cuidado. No sentido de serem diferenciados. Porque os valores desses homens são outros. Não é aquele valor mesquinho. Ah, eu só quero meu bel prazer, que se dane os outros. Esse valor mesquinho não faz ninguém herói. Então, a gente toma muito cuidado quando a própria cobiça, quer dizer, há um desejo, uma cobiça. O que é uma cobiça? O desejo exacerbado, que vai além, que se torna próprio de você e que está oposto à vontade do Pai. Então, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então veja, até uma coisa que quer ser parte da sua vida, quer que aquilo se torne sua própria cobiça, aquele sentimentozinho vai se achegando perto de você, tentando se encaixar dentro de você. Sabe? Então, essas coisas você vai perceber, peraí, está tentando me levar a uma posição oposta à vontade do Pai. Então, isso é tentação, porque aí você começa a conceber a possibilidade de ter aquilo em sua vida, mesmo sabendo que não é para ti, como a Bíblia diz, não cobiça a mulher do outro, né? Aquela mulher não é sua e você está concebendo, está pensando a possibilidade, então aquilo ali está querendo ser o seu desejo próprio. E aí ele diz que quando isso começa a ser um desejo, você está sendo seduzido para que aquilo se torne o seu desejo,
Então esse desejo afirmado, aceito, como ele diz no versículo 15, né? Concebido, aquilo começa a ter vida, dá luz, nasce agora o pecado, porque você concebeu, você deu vida àquilo, você aceitou aquilo como vivo, não só possibilidade, mas uma possibilidade real. Então deu aí a luz ao pecado, uma cobiça própria sua, que é oposto à vontade do Pai. Sabe, então, como é importante você decidir ser um homem de fé, decidir que a vontade do Pai é a melhor, ainda situações difíceis, amado. São situações às vezes que parece que não é o melhor, e, por exemplo, você quer trabalhar em tal local, então, estou dando um exemplo aqui bobo, tá? Em tal empresa você vai ganhar muito mais, mas porém, essa empresa aqui vai te pedir algumas coisas que não são lícitas, sabe? Então, tem certas coisas, né? Poxa, mas a vontade do Pai é melhor, mas se a vontade do Pai é trabalhar nessa empresa que ganha bem menos, mas ganha bem menos, mas você tem ali a oportunidade de mostrar a sua fé, a sua dignidade, né? A sua postura, né? As pessoas te admirarem, poxa, aquele homem foi correto, não cedeu àquela empresa que queria que ele fizesse tanta coisa errada, sabe? Então, a tua alegria está em ser olhado como alguém que conhece a Deus, alguém de fé, que está representando um reino, que quer que esse reino seja conhecido, que Jesus seja conhecido através de você. Somente uma pessoa que tem isso claro dentro de si, que tem essa responsabilidade dentro de si de fazer Jesus conhecido, que realmente entra por esse caminho de postura de fé em Deus, nos valores de Deus, no querer de Deus, que é muito melhor do que talvez esse querer que estão querendo colocar em meu coração. O cara chega lá, o empresário, não, vem cá, rapaz, você vai ter muita regalia, você vai ter muito nome, você vai ter muito conforto, você vai ter um apartamento só para você, carro com motorista, você vai ter, sabe? Só que você vai ter que fazer umas coisinhas assim que não... Então, é isso que ele está falando. Então, a prova é uma coisa, você vê circunstâncias, você vê mais uma possibilidade de provar ao mundo e a você que a vontade de Deus é melhor. Agora, que é diferente a tentação, porque a tentação quer levar você a conceber um desejo que é completamente oposto ao desejo de Deus. Então, isso quer ser colocado e embutido dentro de você. Então, quando isso, pela sedução, quer dizer, pelas sensações, que aquelas conversas fiadas vão trazendo, procurando o quê? Amolecer a tua resistência ao mal. Porque um homem de fé, ele resiste ao mal. Um homem de fé, vou falar melhor, não é que resiste, ele aborrece o mal. Quando um corrupto chega perto de um homem íntegro, ele fica aborrecido com a integridade daquele homem. Porque ele quer vencer, e ele vence muitos homens pela sedução. E quando ele encontra uma muralha de um homem íntegro, aquilo aborrece. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é aborrecer o mal. Então esse ambiente aqui, quando tem esse jogo, você está cedendo, você está abrindo mão, você está diminuindo a sua resistência, então você está sendo levado ao caminho da tentação. Agora, quando você vê situações difíceis, você com toda a segurança fala, eu vou lá, mas a minha postura eu sei qual é, e ali eu vou estabelecer o reino de Deus. Então isso é o momento da provação. Você lida com cada circunstância, você lida com a pobreza, você lida com a riqueza, você lida com as possibilidades, e você sempre com a mesma postura. Então, tudo ali está sendo a oportunidade para você provar para Deus, para você mesmo e para os homens, que o caminho da fé é muito melhor. Por isso que a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém. Se você está pobre, se você está na pobreza, isso não é motivo para você ser tentado. Você sabe o caminho da posição
pessoa que está aí com dificuldade. É o caminho da dignidade. Você é digno, porque você é um homem que mantém valores do reino de Deus. Sabe? Uma das coisas, né, não está aqui, mas uma das coisas complicadas que a gente tem que tomar muito cuidado é a comparação. Poxa, eu estou bem, Evandro. Evandro, você está bem? Eu estou bem. Uma Bíblia diz, se eu tenho que comer, se eu tenho sustento, eu devo estar contente. A Bíblia fala sobre isso. Eu tenho que comer, se eu tenho meu sustento, eu tenho que estar contente. Ok? Ok. Agora, há outras formas do inimigo tentar me atingir. É a forma da comparação. Tudo bem, Evandro, você está aqui, mas você poderia estar nesse padrão. Tudo bem, Evandro, você tem carro com 4 rodas e motor que chega até o Rio de Janeiro. Ok, mas você poderia estar com esse carro aqui. Tudo bem, Evandro, você tem uma cama para dormir, um travesseiro para dormir, você tem um feijão com arroz, um ovinho para comer, se está bem alimentado. Ok, Evandro, você podia estar comendo, sei lá, caviar. A comparação, tem gente que está comendo caviar, tem gente que está andando de avião de ouro, tem gente que está andando de navios de prata. Essas comparações para elevar o seu padrão de nível, isso também é uma artimanha do inimigo. Para dizer, não está tão bom assim, né, Evandro? Não está tão bom assim. Acho que esse teu Deus não está dando todas as regalias para você. Cuidado com essa comparação, viu? Mas vamos lá. Versículo 16. Acho que eu estou falando demais, né? Vamos avançar um pouco mais. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, tudo que é boa dádiva, coisa boa, todo dom perfeito, até a vida de fé, a fé, a Bíblia fala que é um dom perfeito que Deus nos deu, vem de Deus. E não pode haver variação de sombra de mudança. Então aquilo é um valor que Deus te deu. Então cuidado com as comparações. Eu sou um homem íntegro. Mas essa minha integridade aqui, eu poderia ser um pouquinho mais alguns outros valores, mas esses valores vão me corromper, mas eu poderia alcançar algumas outras coisas. Cuidado com isso. Todas as coisas boas vêm do Pai e são boas. Quando ele diz são boas mesmo. São boas mesmo. Então há muito cuidado com isso. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai. Pois segundo o seu querer, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amados, nós somos primeiros das criaturas de Deus, nós somos para ser exemplo como criaturas de Deus. Vamos adiante. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, diante de tudo isso, seja todo homem, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para zerar. Então, diante disso tudo, seja pronto para ouvir. Não precisa ser uma pessoa não movida por impulsos, mas você precisa ser uma pessoa que recebe informação e possa avaliar segundo o padrão de Deus. Então, tardio, pronto para ouvir, tardio no falar, preste atenção de falar, tardio para se irar. Cuidado com impulsos emocionais. Porque ele diz lá no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele está mostrando que no dia a dia, lidando com todas essas forças, tentação, provação, perseverança, são coisas importantes na vida de todo homem. Você tem que ser um homem perseverante no trabalho, você tem que ser constante no trabalho. Você começou bem no trabalho, você passou 35 anos na mesma empresa e você cumpriu a risca, quer dizer, você foi uma pessoa perseverante. Então, essas posturas precisam ser definidas em sua vida. Agora, ele diz mais, porque se você não atentar, não manter o eixo, como é que se mantém o eixo? Pronto para ouvir, tardio para falar. E muito tardio para se irar. Porque ele está dizendo que se você tentar inverter
e buscar se mover à ira, ou ceder à ira, ele diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas pastor, eu estou por aqui, ó. Então a gente tem que começar a fazer, sabe o quê? Uma higiene mental. Porque se as coisas estão se acumulando, ele fala mais à frente, não deis acúmulo. Não acumule. Como é que eu vou fazer uma higiene mental? Como é que eu vou desacumular esse bando de situação que eu estou enfrentando? Então é que ele fala, né? Buscar sabedoria em Deus. Como eliminar, como saber lidar com as situações, como ter uma pessoa que se alegra na sua dignidade. Sabe? Volto a falar, tudo está sendo falado para homens que estão passando dificuldade, estão na dispersão, estão passando privações. Sabe? A gente tem que ter aquele equilíbrio, sobriedade da posição que Deus nos colocou. Somos as primícias do Senhor como exemplos de como se deve se portar. Então vamos lá. Versículo 20, nós lemos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos lá, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza, olha lá, despojando-vos, para que a ira não tome conta da sua vida, nós temos que despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. Para que a ira não exploda, despojando de toda a impureza, tudo que é sujo, tudo que está vindo para o seu coração, para a sua mente, tira isso e acúmula de maldade. Seja maldade, né, maquinada pela sua mente ou já exercendo praticamente a maldade. De forma prática, você já está exercendo a maldade. Você tem que começar a eliminar essas coisas. Sempre pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vou ler de novo. Porquanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra foi implantada, acolha com mansidão. Quer dizer, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que recebe. Uma pessoa que não é mansa, uma pessoa, né, espoleta, que está sempre, né, chegando ali meio que, peraí, não vou receber isso aqui, não. A pessoa ela é meio agressiva, né? Ela repudia a palavra que está sendo implantada. Então ele está dizendo isso. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Qual é a palavra que está sendo implantada em nós? A fé em Cristo. Se gloriar na dignidade. Não receber a cobiça para dar a luz ao pecado. Essas coisas que estão sendo orientadas, nós precisamos acolher com mansidão. Porque esta postura de você acolher como mansidão para viver isso salvará a vossa alma. O que é a alma? É a parte dos nossos sentimentos, é onde vem a ira, onde vem as explosões. O que vai salvar a nossa alma? O que vai salvar a nossa alma de perturbações são essas posturas que Tiago está falando. Verso 22, vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você está ouvindo esse vídeo. Aí você desliga o teu celular e vai lavar louça. Você pode esquecer. Amanhã você nem vai lembrar o que eu preguei. Daqui a 5 dias talvez você nem lembre mais desse vídeo. Olha o que ele está falando. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, qual é a forma de você não se esquecer? Porque, versículo 23, olha o que ele diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Sabe por que tem gente que não gosta de ler muita Bíblia? Porque a Bíblia expõe quem nós somos. Vou repetir. Sabe por que tem gente que não gosta muito de ler a Bíblia? Porque a Bíblia nos expõe, mostra quem nós somos.
A Bíblia é um grande espelho. A gente começa a se ver quando a gente lê a Bíblia. Agora, quando você tem a informação bíblica e não pratica o que a Bíblia está dizendo, é como você contemplar no espelho o seu próprio rosto. Você vê, poxa, eu tenho esse pecado aqui, eu tenho esse pecado aqui, eu tenho esse pecado aqui de orelha grande, nariz grande, sei lá. Está entendendo a comparação, ok? Você está vendo áreas na sua vida que você tem que mudar. E se você não colocar em prática a direção bíblica, que nós estamos aqui gastando um tempão, 1 hora para falar de um capítulo só, o que acontece? Você vai sair de frente do espelho e você vai se esquecer como é que era o seu rosto. Se você não fica olhando muito o seu rosto no espelho, você lembra como é que é o seu rosto? Você lembra quantas pintinhas você tinha? Quantas manchinhas? Se a sua sobrancelha está bem certinha? Você lembra disso? Você não lembra. Você se esquece. Você tem uma imagem mais ou menos como é que você é. As mulheres não, as mulheres gastam mais tempo no espelho, né? Tô brincando. Tô brincando. Muito bem. Então é isso que ele está falando. Sabe, a palavra, ela quer mostrar a postura que deve ser mantida. É mais fácil a gente viver de emoção, queridos. A gente põe uma boa música, a gente vai viver de emoção. A gente vê um bom filme, vai viver de emoção. E você não faz força para ver um bom filme. Você não faz força para ouvir uma boa música. Sabe? Mas essa postura aqui, você decide, o teu espírito está em linha, e quando o teu corpo, a tua alma quer meio que tirar você do eixo, você tem que fazer força. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você já fez resistência? Tenta você fazer resistência. Tenta você, sei lá, só segura 5 quilos de arroz aí, põe ele para cima, fica aí 3 minutos com 5 quilos de arroz para cima. Não é fácil. Você começa a cansar. Por isso que muita gente prefere só ouvir. Só que isso não muda, não faz você se tornar uma pessoa com experiências, porque a perseverança, como ele falou um pouquinho antes, né? A perseverança, né, vai te dar experiências. Você vai se tornar um homem perfeito e íntegro e em nada deficiente, como nós lemos no versículo 4. É isso que Tiago está falando. O Tiago é um livro assim, muito prático. E, às vezes não tem muita informação assim, de coisas, né, muito do que Deus fez. Ele está falando de coisas práticas, como é que a gente lida com as nossas emoções, com a nossa postura. Então é isso que nós devemos ver, a beleza do livro de Tiago, ok? Versículo 25, vamos lá. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, veja, lei perfeita, lei da liberdade, veja, lei da liberdade, não da libertinagem. O que é libertino? Que não tem regra nenhuma. Agora, que lei da liberdade é essa? Quer você ficar livre de problemas? Quer você ficar livre de problemas na alma, problemas emocionais? Seja uma pessoa de fé. Essa é a lei da liberdade. Jesus te libertou disso. Jesus te libertou da escravidão do pecado. Jesus te libertou da escravidão de problemas almáticos. Mas há uma lei para isso. Seja uma pessoa de fé. Fé em Cristo. Em obediência e prática ao que Cristo fala. Isso salva a sua alma, purifica a sua alma, livra a sua alma de problemas complexos, de tantos problemas. Meu Deus, o que mais tem hoje em dia são problemas da alma, emoções tortas, complexos, rejeições, essas coisas todas. Nós temos que ser livres disso, ok? Só que isso tem que ter trabalho espiritual. Então, versículo 25, mas aquele que considera, aquele que presta atenção, considerar aqui está falando, prestar atenção, aquele que considera atentamente na lei perfeita, naquilo que nós estamos falando aqui, por 1 hora, em um capítulo só, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, apenas vendo um videozinho, voltar para casa e como se nada tivesse ouvido, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será
feliz no que realizar. Bem-aventurado significa feliz. Esse será muito feliz no que realizar. Vamos lá. Se alguém supõe ser religioso, aí ele entra para uma parte prática, né? Se alguém ser religioso, deixando de refrear a língua, lembra que ele falou? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha o que ele diz. Se alguém, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Cuidado com o que você fala. Veja o contexto. O contexto está falando para pessoas que estão passando necessidades fora da sua nação. Estão na dispersão. Então cuidado na hora de você falar. Cuidado com o que você fala. Você pode entrar em luta por causa disso. Então você precisa estar em paz. E o que te leva a ter paz? É ver um bom filme? Não. Você é uma pessoa de fé. Atento ao que diz Jesus. Isso te traz segurança. O Senhor disse que Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. O Senhor é comigo. O Senhor trabalha em minha vida. E assim por diante. Vamos lá. Ele diz o seguinte: se alguém supõe, 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. Quer dizer, sua maneira de lidar com Deus é vã, é vazia. Não entendeu nada. Porque o Senhor está se relacionando conosco para mostrar que nós temos um relacionamento com Deus no Espírito, não na carne, não nas emoções, não na ira. Isso tudo faz parte da vida? Faz. Só que o Senhor está te dando uma condição de você não ficar preso à ira, preso às tentações que entraram em sua vida, que chegaram até você, que você permitiu e agora você não sabe nem como sair dessas tentações. Versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quer dizer, a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus é o quê? É poder agora abençoar outras pessoas, é poder ajudá-las, né, dentro das condições que é possível, sem se contaminar, sem você querer se colocar como mais